bom dia, Daniele, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Alvorada, né? Muito obrigada aí por separar um tempinho para vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da história, né, tão bacana aí do Hospital da Baleia. E é justamente, né, assim que eu gostaria que você começasse, né, contando pra gente um pouco dessa trajetória, né, de como que começou e por onde passou aí essa história do Hospital da Baleia. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade de contar essa história. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, o Hospital da Baleia ele nasceu em uma outra grande pandemia que foi na tuberculose. São 5 unidades prediais, onde no passado, né, duas, a unidade Antônio Mourão e Maria Ambrosina, que era o filho e a esposa, né, a homenagem ao filho e a esposa do Benjamin Guimarães, que é o nome da Fundação Benjamin Guimarães, Hospital da Baleia. O hospital foi criado para abrigar as crianças filhas de pais tuberculosos e as crianças que manifestavam, né, o bacilo, que manifestavam a tuberculose, era tratada no prédio Maria Ambrosina. Então, era uma espécie de orfanato. Muitas crianças na época da tuberculose foram abandonadas, assim, porque os pais tuberculosos iam se tratar ou às vezes faleciam e ninguém queria cuidar dessas crianças por elas terem uma grande chance de manifestar a doença. Então eram crianças realmente abandonadas e o hospital então fundado em 1944, o terreno cedido, né, pelo governador na época, o governador de Minas Gerais, em um terreno de mais de 3 milhões de metros quadrados. A gente tem essa oportunidade de estar numa área de mata preservada, abriga, né, o Parque Estadual da Baleia, e a gente tem então um ambiente propício para cuidar, né, em 44, para cuidar da tuberculose. Depois o hospital foi se desenvolvendo ali, a ortopedia foi o primeiro centro ortopédico, na verdade, aqui em Minas Gerais, referência até hoje no estado, uma das referências também nacionais, e hoje nós temos mais de 30 especialidades no hospital. Uhum. Bom, e hoje, né, pensando já que nesse crescimento, né, desde que o hospital foi fundado, qual o público-alvo e quantas pessoas aí, uma média, o hospital atende atualmente? Nós atendemos 88% dos municípios mineiros, aí, 795 aproximadamente. Desses atendimentos, 95% são SUS, né? Então a grande maioria, né, quase na totalidade, são atendimentos do SUS. Em 2021 nós realizamos mais de 550 mil procedimentos durante o ano. Então são sessões de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, cirurgias nas diversas áreas que atuamos e numa abrangência aí que a gente pode falar quase totalidade do estado de Minas Gerais. Então é importante a gente falar, né, qual que é a principal forma de arrecadação, né, e se existem empresas ou órgãos governamentais, né, como que funciona aí essa distribuição de recursos para o hospital. O hospital, assim como não é uma novidade, né? Assim como os demais filantrópicos no Brasil, a principal fonte deveria ser, né, se a gente considera esses 95%, deveria ser SUS, né, a tabela, a remuneração dos procedimentos SUS. Mas não. Hoje, cerca de quase 40% da receita global do hospital advém de doações que são realizadas por pessoas físicas, jurídicas e também por emendas, verbas públicas, né, as emendas parlamentares aí, federais, estadual, e agora a gente tem as municipais. Hoje, dentre os canais, né, mais importante de arrecadação, além das emendas, está a doação através do troco solidário, né, que a gente tem a rede de supermercado, rede de drogarias que atendem, que são parceiras do hospital, e eu queria reforçar aqui que elas não têm nenhum benefício fiscal. Então, ao doar, eles são, entre aspas, mero atravessadores do recurso, eles são intermediadores. Então eles recebem, colocam toda a sua mão de obra a favor do hospital, porque ninguém se deslocaria da sua casa dali para doar centavos. O ticket médio é na faixa de 40 centavos, e todos os meses a gente recebe cerca de 700 mil reais somente nessa fonte.
A gente também tem o telemarketing, né, que são operadoras que ligam para a casa das pessoas pedindo doação através da sua conta CEMIG, Copasa e telefonia fixa. A gente tem aí ao longo do ano várias campanhas para arrecadação junto a empresas, as pessoas jurídicas. Então eu tenho Adote um Leito, Adote uma Cadeira de Hemodiálise. Então o hospital ele criou diversos, eu vou chamar de produtos, para que a gente possa sensibilizar as pessoas físicas e as pessoas jurídicas para contribuir nesse cenário onde a tabela SUS é desatualizada há mais de 20 anos. Eu estou falando que a remuneração, em média, custa, né, abaixo aí 30%, mas a gente tem procedimentos altamente deficitários. Um exemplo seria uma diária de CTI pediátrico que custa ao hospital, em média, R$ 1.000, R$ 1.500 e a gente recebe 490 aproximadamente. Então, de onde vem esses R$ 1.000 de diária num único procedimento, né, numa diária de CTI? Sem a ajuda da população, sem a ajuda das empresas, a gente não consegue suprir essa diferença. Então, realmente é muito importante, né, essas outras fontes, né? E aí, pensando nisso, Daniele, como que foi para vocês, assim, né? Agora a gente, felizmente com a vacinação, né, a pandemia vem aí arrefecendo, mas como que foi, né, esses últimos 2 anos, principalmente? Porque todo mundo foi afetado, né, principalmente vocês que estão aí diretamente lidando, né, na área de saúde, tanto a questão de lidar com a demanda direta ali da saúde, quanto pelo lado aí da captação de recursos. Como que foi para vocês lidar com esse período? Primeiro vou falar da área da saúde, né? Nós tivemos aí então 2 anos de pandemia, estamos completando agora dia 19, né? Que a gente pensava que seria 30 dias apenas, infelizmente. Mas os procedimentos foram interrompidos. Então, em 2019, 2020, todo o foco era para tratar, né, quem estava sendo contaminado, quem estava agravando no Covid. Então, todas as cirurgias eletivas foram suspensas, todas as consultas. Em determinado momento, o hospital, todos os hospitais do Brasil estavam totalmente focados em tentar resolver, né, salvar as vidas ali que estavam sendo afetadas. Então, depois, em 2021, ali, no pico novamente do início do ano, a gente teve um problema de falta de anestésicos, né, o kit intubação. Então, a gente novamente voltou a não realizar cirurgias. Então, a gente tem pessoas hoje, há 2 anos atrás eram tumores pequenos, iniciais, e hoje, infelizmente, elas foram gravemente, né, assim, muitos tumores tomaram conta e hoje já estão em estágio avançado pelo tempo que foi passado, 2 anos. E a principal fonte de recurso do hospital aí, né, são as remunerações. Se você não realiza procedimentos, você não recebe. Então esse foi o grande primeiro impacto do Hospital da Baleia. No primeiro ano nós tivemos uma grande sensibilização das empresas, das pessoas, conseguimos realmente alcançar um recorde de arrecadação em 2020, todos os holofotes estavam voltados, né, para a pandemia, mas com o agravamento, a crise econômica, o empobrecimento da população, a gente teve de imediato aí cerca de 25% de queda na arrecadação do Doe Seu Troco, no impacto, né, a inadimplência da CEMIG, por exemplo. Então a gente teve mais de 8.000 cancelamentos, né, de doações que são feitas por esses canais canceladas. E hoje o nosso maior desafio aí é como, né, conseguir sensibilizar pessoas que estão lidando com o desemprego, né, com a falta do recurso, e aqueles centavos ali hoje já faz diferença. Então nós estamos buscando empresas que não tenham sido tão afetadas pela crise, buscando pessoas que não tiveram, né, sua renda comprometida, e tentando sensibilizá-las, porque o empobrecimento realmente impacta a realidade hoje nos canais principais de doações. Pensando então, né, Daniele, fica um pouco já implícito na nossa conversa, né, da importância, do impacto que o hospital tem, né, para todo o estado, mas reforçando isso, eu queria que você falasse um pouquinho, né,
da importância de manter esse espaço e o que as pessoas que estão acompanhando aqui nossa conversa precisam saber sobre as pessoas que são atendidas e sobre, né, a forma, né, já também encaminhando para o fim da nossa conversa, sobre a forma que elas podem ajudar como, né, pessoas físicas e também as empresas como podem contribuir. Mais importante é as pessoas entenderem, né, que nós somos um hospital filantrópico, é privado, mas não temos fins lucrativos. Todo recurso que porventura venha sobrar, essa não é uma realidade, hoje a gente administra dívidas e déficit, todo recurso que venha sobrar, ele vai ser reinvestido em atendimentos para benefício da população mineira. As pessoas precisam entender esse cenário, que não existe então uma fonte que sustente o hospital, e entender a importância como um papel social, né, que a gente deve desempenhar. Então, que o seu centavo ele é importante para ajudar no equilíbrio, né, dessas contas, que se você pode doar qualquer quantia, se você pode se voluntariar, o hospital está de portas abertas. Nós temos então aí, né, os sites, né, www.hospitaldabaleia.org.br ou www.amigosdobaleia.org.br, além do telefone 3489-1653. Para você, pessoa física ou jurídica, né, acesse os nossos sites ou o telefone. E se você estiver no supermercado ou nas drogarias, não deixe de deixar os seus centavos ali, que esse centavo de grão em grão, né, a gente consegue fazer toda essa diferença e conseguir salvar vidas aí da população que mais precisa. Tá certo. Então é isso, Daniela. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu quero só reforçar, né, muito obrigada pela oportunidade de poder falar da nossa causa, agradecer a todas as pessoas que contribuem e fazer um apelo para que continuem contribuindo, continuem ajudando o hospital, que vale a pena. Deixar claro que nossa transparência, a gente tem relatórios de prestação de contas, então isso tudo pode ser acessado também no nosso site. E se você tiver dificuldade de fazer pelo site, a gente está de portas abertas para receber, né, e tirar todas as dúvidas aí que sejam necessárias. Tá certo, então. Mais uma vez agradecer aí pelo tempo, pela participação aqui nos nossos estúdios e parabenizar pelo trabalho lá no hospital. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia.